Olá, apaixonados pela citologia clínica. Estamos aqui em mais um episódio do Conversando sobre Citologia. E hoje eu tenho um convidado especial, uma pessoa que já trabalha com citologia mamária há um determinado tempo e que foi um colaborador também do meu livro de citologia clínica da mama. Me mandou fotos belíssimas e também tem colaborado na minha pós, onde ele ministra comigo o módulo de citologia mamária. É uma pessoa extraordinária, gente muito boa e um profissional extremamente competente. Trata-se do professor Berley, que mora na Bahia, em Jequié, onde desenvolve suas atividades na citologia e de ensino. Então, eu quero agradecer pelo material que ele mandou aqui para o Conversando sobre Citologia. Ele que também é uma pessoa que apoia muito a informação a respeito da citologia, né, a divulgação da citologia, do uso dela e da forma adequada de como deve ser conduzida, pela sua qualidade, pelo seu respeito pela citologia, pela sua ética. Então, eu vou passar para o Berley. Quero agradecer muito pela colaboração, agradecer a você que está aí assistindo e espero que com mais esse episódio você vá construindo a ideia do que é a citologia, ou se você já é um apaixonado, já trabalha com citologia, aproveite desse compartilhamento da informação do professor Berley. Então, Berley, deixo com você aí, ok? Muito obrigado. Olá, professor Jacinto, tudo bem? Eu gostaria primeiramente de dizer mesmo que sinto lisonjeado pelo seu convite de estar participando aqui desse programa, né, fantástico aí, conversando sobre citologia. Eu gosto de conversar sobre citologia porque quem faz o que gosta, quem faz o que ama, né? Então é muito prazeroso estar falando sobre isso, né? Também aqui conversando com os nossos amigos citologistas, tantas pessoas que lhe acompanham por esse canal e têm trazido tanta informação, e eu sei que posso estar aqui, né, trazendo experiência, né, a minha experiência prática. Para quem não me conhece, meu nome é Berley Meira, né, sou professor na Universidade Estadual aqui do Sudoeste da Bahia, em Jequié, né, quem conhece aí o interiorzão da Bahia aqui, e sou citologista no Laboratório Diagnóstica já há 10 anos e trabalho com citologia lá, né, faço essa parceria com eles. E ao longo da minha vida da citologia, eu desenvolvi 2 programas, um de educação permanente, que é o Capacito Prof. Muitas pessoas, né, já possam estar conhecendo já o Capacito, né, que é um site, e também desenvolvi um software, né, de digitação de laudos, né, que eu chamo de RAS. E é muito prazeroso, né, estar aqui conversando com vocês, né, nessa comunidade, né, que a gente coloca aqui, essa comunidade citológica, né? Muito obrigado, professor Jacinto. E vamos hoje falar de citologia mamária. Então, a gente tem muita coisa aqui. Eu tenho, né, alguma experiência já na citologia mamária, né, uma experiência já diária. E eu trouxe um caso clínico aqui. A gente vai discutir algumas situações e hoje eu vou falar justamente sobre o carcinoma, tá bem? Eu tive uma participação no livro do professor Jacinto, né? Fui convidado na época para ser colaborador desse livro e amei o convite, né? E a gente fez um trabalho, né? O professor desenvolveu um livro excelente, né? De citologia mamária, né? Ainda fui premiado, né? Com 3 imagens, né? Ia falar foto, ó. 3 imagens minhas na capa, né? Que justamente essas 2 laterais em cima e esse carcinoma lobular lindo, né? Que está essa imagem mais, né, mais centralizada aí. E para mim foi muito prazeroso trabalhar como colaborador desse livro e espero outras oportunidades. Também depois eu lancei o meu, né, um atlas, justamente com muitas imagens, muito material também de suporte para quem quer começar na citologia mamária, quem quer estar participando, né, beneficiando esse produto que a gente
tem, que é a citologia. Na verdade, a citologia é um produto que nós temos em mãos e a gente pode exercer em vários aspectos, em vários ramos de atividades, né, como na citologia da tireoide, citologia anal, e eu, né, trabalho hoje com cérvico-vaginal e com a citologia mamária. Me dedico bastante às duas, né, e a cito mamária foi acontecendo em minha vida. Hoje eu tenho uma rotina diária, né, muito grande, expressiva, e a gente tem trabalhado bastante, é algo que eu amo fazer, né, e sou apaixonado pela citologia mamária, e eu sei que tem dado bons frutos. E trouxe um caso para a gente, né, bater um papo aqui sobre carcinomas mamários. Primeiro eu vou dar uma relembrada no carcinoma. Na verdade, aqui não é uma aula, né, eu vou trazer só um contexto, né, a gente vai fazer um bate-papo conversando sobre citologia, né, e hoje conversando sobre citologia mamária, tá bem? Então, a gente vai falar sobre os carcinomas mamários. Eu trouxe algumas informações, né, sobre o carcinoma, como os achados clínicos. Olha, estima-se que 1 em cada 9 mulheres desenvolva câncer ao longo da vida. Então, é algo bem presente na vida da mulher. Então, a gente, quando trabalha com cérvico, a gente tem uma rotina, e às vezes é uma rotina numérica expressiva de lâminas, só que o carcinoma acontece, só que não é tão comum quanto de mama. Quando a gente começa a trabalhar com citologia mamária, a gente vai ver que isso é expressivo. Esse número, ele é expressivo. Então, quando a gente começa a fazer, o carcinoma começa a aparecer e ele não deixa a gente nem ficar experiente. Ele já, às vezes, nas primeiras lâminas, ele já aparece. Então, esse livro aqui, que é o livro do professor Fernando Schmidt, né, um livro muito bom sobre citologia dos aspirados, né, de agulha fina da mama, e lá diz: identificar a malignidade e o tipo específico ajuda a prever um provável comportamento do tumor, bem como a resposta ao tratamento. Então, quando a gente identifica a malignidade e, se possível, o tipo específico do carcinoma, quer seja lobular, medular, tubular, né, o apócrino, então quando a gente diz que tipo é esse, isso vai ajudar demais, né, para saber como vai ser o prognóstico dessa paciente, o desenvolvimento disso. Então, logicamente, nem tudo é possível na citologia, né, quanto a essa diferenciação, torna-se difícil, na verdade, mas em situações que podemos diferenciar se é lobular de um ductal, isso ajuda demais no contexto do diagnóstico para o médico. Então, a gente não pode também se omitir nessa situação. Mas também não é algo que seja tão preocupante ou tão difícil a ponto de até desistir, nem entrar na mama por conta dessa situação. Longe disso até. Né? O carcinoma, ele é raro antes dos 30 anos, quando sem histórico familiar. Então, essa mulher, quando não tem histórico, o número de carcinomas mamários em uma mulher abaixo de 30, né, é raro. Agora, não se pode esquecer desse número. O raro, ele acontece, o raro, ele é existente. Então, a gente não pode falar assim, porque a mulher tem menos de 30 anos, vou entrar nessa lâmina aqui despreocupado, que está tudo tranquilo. Então, a gente não pode pensar dessa maneira, tá ok? E, né, outro livro, que eu trouxe alguns livros até para você, já como se fosse uma fonte aqui de informação, de onde tem essas informações. Esse é um outro livro, que é o Cytopathology, né, uma introdução à citopatologia, e diz lá: 80% dos carcinomas mamários são carcinomas ductais de nenhum tipo especial. Então, o que acontece? A gente tem as células ductais, essas são, eu costumo dizer que são as células estrela da citologia mamária, e esse carcinoma, quando afeta essa célula, a gente vai chamar ela de carcinoma ductal. Quando ele expressa variantes do carcinoma, com situações bem diferenciadas, que você pode elencar ali critérios que dá para diferenciar se é um tubular, com situações tubulares, com agrupamentos, arranjos tubulares, né, mucinoso ou coloide, quando tem aquela mucina ao fundo. Então, isso aí vai diferenciar. Caso não tenha diferenciação, nenhum tipo especial, você vai continuar sendo simplesmente um carcinoma, né,
de nenhum tipo especial. Às vezes tem, né, na sigla tem NOS ou NST, depende de como o autor vai liberar. Distinção entre o incito e o invasivo é muito difícil para a PAF, né? Então, a situação onde você vai determinar, você só vai chegar até o maligno. Então, você vai dizer que é carcinoma. Porque essa diferenciação, olha, isso aqui é só incito, isso aqui não invadiu. Ou dizer simplesmente que invadiu, fica muito difícil com a PAF. Essa é uma das limitações da PAF que vem descrita até por esse autor. Então, as situações que a gente pode chegar justamente a essa, falar assim, olha, isso aqui tem uma malignidade, mas já é o suficiente, porque justamente entra o princípio da citologia mamária, que é determinar se é benigno ou determinar se é maligno. Logicamente, a partir daí, se você diz que tem uma malignidade, né, quer seja in situ, quer seja invasivo, vai seguir prosseguir uma investigação, vai ter um segmento diagnóstico de continuidade e ali, né, vai fazer um anátomo patológico e vai acabar evidenciando se é in situ ou se é invasivo. Mas a PAF, ela continua sendo muito eficiente. Então, de novo, a PAF continua sendo uma ferramenta valiosa para o diagnóstico maligno, né, que está aqui, é um outro ponto citado por esse autor, justamente por isso. A gente tem uma situação de uma punção por agulha fina, é colocada em lâmina, uma punção barata, uma punção que pode ser feita em ambulatório, né? Às vezes não precisa nem de anestesia. Então você coloca em lâmina e facilmente eu posso dizer que os carcinomas, do ponto de vista citológico, é algo que para determinar é fácil, porque ele é expressivo. Os carcinomas, eles são expressivos, né? Logicamente, tem situações que a gente tem dificuldades, situações discretas, realmente. Mas, na sua grande maioria, você não tem dúvida, né? Porque, normalmente, ele vem com os critérios muito gritantes, acentuados, onde facilmente você determinaria. Aqui, um outro livro, né, o do CIED, né, que é a citopatologia da mama, ele vai falar alguns critérios. Logicamente, todos os livros tinham, eu queria colocar para que você tenha essa informação dos livros, tá bem? Critério citomorfológico. Então, celularidade geralmente aumentada, então há uma hipercelularidade, só que ela não é exclusiva dos carcinomas mamários. Então, por exemplo, fibroadenoma é benigno e tem muitas células às vezes. A própria hiperplasia ductal, né, usual, muitas células. Então, você não necessariamente a hipercelularidade ela é um critério somente do maligno, exclusivo do maligno. Mas, quando a gente tem uma hipercelularidade, chama atenção. Né? Células malignas isoladas, né, dispersas. Então, é a célula típica isolada, quando ela está isolada do contexto, né, de aglomerado, ela está isolada, ela é atípica e ela é íntegra, isso aí chama muita atenção. O que é íntegra? Com o citoplasma e núcleo, né? Tudo arrumadinho ali. Está isolada, não está agrupada. E aí você encontra critérios nela, tipo, já vou citando aqui embaixo, né? Um macronucleolo, um aumento nuclear, irregularidade na cromatina e na carioteca, né? Então, todas essas situações torna-se essa célula atípica. E ela está isolada, isso é gritante, isso aí talvez a gente poderia pontuar como critério mais evidente da malignidade, tá ok? Também, frequentemente, uma aparência celular plasmocitoide, onde a perda da polaridade, onde o núcleo vai para a extremidade do citoplasma, né? Há uma sobreposição da carioteca do núcleo com a membrana citoplasmática, e isso também é evidenciado, né? E aí, como eu já falei, o aumento nuclear, o pleomorfismo, logicamente, quando a gente analisa pleomorfismo, a gente está analisando várias células, né? Então esse pleo, e a gente consegue visualizar essa intensidade de morfologia, essa intensidade de formas, e isso chama muita atenção. Logicamente, quando a gente topa um aglomerado de células ou células dispersas, com variações na forma, na cromatina, na carioteca, com macronucleolos, aí eu posso lhe dizer, torna-se muito fácil a vida do citologista. Difícil é quando tem pouco
né? O quantitativo e a qualidade quando não está representado. Mas, pela minha experiência, os carcinomas mamários, eles têm, né, na sua grande maioria, os critérios são acentuados. E aí eu destaco que, como o número de carcinoma é muito grande, então, normalmente, você vai receber na sua rotina, quando você começa a fazer, você começa a receber isso e é um aprendizado, porque normalmente está associado a 10%, pela literatura traz normalmente em 10%. E até pela minha experiência, né, realmente gira em torno disso, de 10% das amostras que a gente recebe tem carcinoma. Então a gente acaba aprendendo, a gente acaba lidando muito com carcinoma, tá ok? Aqui também, né, um outro livro que fala sobre as armadilhas, que eu queria trazer justamente algumas situações que podem, né, trazer uma armadilha para confundir e a gente tropeçar. Logicamente, a gente com estudo, com muita dedicação, você vai livrar-se, né, dessas armadilhas. Tá ok? Aqui um outro livro que fala justamente sobre isso, é bem determinante sobre isso, são várias situações. E ele traz assim, que o carcinoma ductal bem diferenciado pode parecer uma hiperplasia ductal atípica. Então, quando ele é bem diferenciado, se ele parece somente uma hiperplasia com atipia, aí você gera essa dúvida. É uma armadilha, tá ok? Elementos benignos podem estar misturados, o que deverá proceder um diagnóstico suspeito. Então, quando nós analisamos elementos benignos nessa amostra e você tem uma situação que está ali num contexto maligno, aí você tem que estar vendo que contexto maligno é esse. É um contexto maligno acentuado? Ele é um contexto maligno duvidoso? Então, porque situações, né, de benignidade, quer dizer, e eu estou falando de células mioepiteliais, estou falando de núcleos nus bipolares, né, essas células que estão dentro de um contexto que fortemente fala a favor de benignidade, e aí agora você olha para o lado, está ali células malignas, células que estão, né, tramando contra, aí você fala, nossa, o que eu vou fazer? Então, uma situação que deve proceder é o diagnóstico suspeito de malignidade, né? Então, tudo isso aí foi tirado desses livros aí que eu lhe falei. Encontrar o componente benigno nem sempre é um indicador de benignidade. Exemplo, carcinoma de baixo grau. Então, um carcinoma de baixo grau, um carcinoma que ele tem, né, começou agora, vamos dizer assim, né, um carcinoma que agora que ele se apresentou como um carcinoma, que agora que ele começou a invadir, ele ainda não está de alto grau, ou um carcinoma in situ, todas essas situações, né, que não tem uma acentuação nos critérios e você tem dúvida disso e você pode ter essa dúvida, mas encontrar componentes benignos nem sempre vai dizer, né, que ele é benigno. Só simplesmente, porque eu tenho células. Os alunos perguntam bastante às vezes, professor, se eu tenho mioepitelial, nunca vai ser maligno? Não, esse nunca não existe, tá ok? Então, justamente por conta dos carcinomas in situ, que está ali, às vezes não está uma forma acentuada, e aí você pode estar encontrando situações benignas. Olha o que o livro do Maqui fala. Deve-se ter em mente, entretanto, que quando a lesão está sendo aspirada, a agulha pode cruzar com tecido benigno, dessa forma, tornando presente no aspirado células epiteliais benignas juntamente com as malignas. Então, associada a tudo isso que eu já falei, quando a agulha entra na mama, o contexto dessa agulha, ela está entrando, ela vai passar por zonas benignas também, né, por áreas benignas. E aí pode aspirar um contexto benigno juntamente com o maligno. Professor, me dá uma dica aí de como resolver essa situação. Eu digo sempre, se você tem dúvida do que é maligno, tá entendendo? Se você tem dúvida do que é maligno, jamais coloque maligno. Se você tem certeza da malignidade e mesmo topando componentes benignos ali, aí reflita. Reflita muito porque
tem totalmente certeza do que é benigno, não é atípico, não é uma coisinha que está ali, que eu estou em dúvida, não, atipia não. Né? Atipia ter fibroadenoma tem. Então, a gente tem que ter certeza do critério que é maligno. Aí você tem que juntar todo o contexto. Justamente a citologia mamária, a dificuldade é trabalhar com o contexto. Eu costumo dizer que as células elas são fáceis, né, de identificar. Não é tão difícil identificar as células. O difícil é montar esse contexto. Mas, logicamente, com estudo, com dedicação, né, também não é algo nada impossível, até porque senão eu aqui no interior da Bahia não ia aprender. Né? E tenho aprendido, né, vou dizer assim, né? Eu tenho estudado, né, a cada dia, até porque minha rotina me obriga a isso, né? Então acabo tendo que estudar obrigatoriamente. Ok? Eu trouxe aqui algumas células para a gente estar analisando. Aqui a gente vê, né, células ductais normais. Eu coloquei uma imagem, primeiramente, logicamente que aqui carcinomas mamários é o tema, né? Para não pensar que isso aqui é um carcinoma. Né? São células ductais normais, células que são pequenas, agrupadas, o pequena, né, até 2 vezes o tamanho de uma hemácia, agrupada, citoplasma pequeno, e aí toda aquela regularidade nuclear que a gente costuma dizer, né? O núcleo redondinho, sem hipercromasia, sem sobreposição, regular na carioteca, tudo perfeito. A gente olha isso aí é a cara da paz, né? Se tem o dia da paz, esse aí é o dia que a gente poderia levantar essa bandeira, tá bem? Aí aqui eu já começo a trabalhar agora os critérios malignos, tá bem? Então vamos lá. Eu tenho um núcleo imenso, né, com um aumento nuclear. Para você ter uma ideia, o aumento nuclear pode ter até 2 vezes o tamanho de hemácia. Aqui tem hemácias do lado que a gente dá para comparar. Esse núcleo é extremamente aumentado. Na verdade, é uma célula multinuclear. Eu posso dizer aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos envolvidos, né? E aqui tem uma característica bem peculiar da tireoide, que não é da mama, né? Que é justamente a inclusão intranuclear. Né? Então, eu tenho uma inclusão dentro do núcleo, que na verdade é o citoplasma que entra dentro do núcleo, muito comum na tireoide. Né? Esse aqui é menos comum e não é algo que é específico da situação maligna. Né? Então, não se torna um critério tão forte, mas aparece de vez em quando, que é quando tem essas inclusões. Mas aqui é evidente e claro, né, que você vê que tem um aumento nuclear quando você compara com a hemácia que está aqui do lado, né, e totalmente núcleos irregulares, cromatina também irregular, e a gente vai ver outras imagens. Todas as imagens que eu coloquei aqui, né, são minhas, né, são da minha rotina, né, todas que vocês verão aqui. Aqui também a gente tem irregularidades na carioteca e cromatina, são células que têm, literalmente, você consegue ver espaços claros, espaços escuros na cromatina, você começa a ver aumento nuclear, toda uma deformidade, né, dessa carioteca, tudo isso trazendo, né, eu vou voltar aqui rapidinho, ela era essa, se transformou nessa. Então, é bem evidente isso. Posso dizer que chega a ser fácil. Aqui você tem um núcleo também, né, aumentado. Vou trazer outro aqui. Aqui a gente começa a ter, né, que meio que criou-se uma janela. Eu posso dizer que isso aqui é o início de um canibalismo. É uma tentando comer a outra, vamos ver quem come quem. Né? Então, são 2 células, né, querendo se abraçar aqui. Eu acho que chamou para dança. Né? Se a gente olhar os 2 bracinhos, as 2 cabecinhas, eu acho que chamou para dança. Tá, ok? Aqui a gente já vê células, uma célula imensa, grande, com um citoplasma muito amplo, e aí você começa a ver que essas células são isoladas. Né? Aquilo que era agrupado, aquilo que estava junto, aquilo que estava no contexto arrumadinho, esquece isso, acabou. É carcinoma, é maligno, não obedece contexto, não obedece ordem, né? Ela começa a se proliferar, começa a mudar, né, o comportamento, né, obediente dela, de estar dentro daquele epitélio a qual ela nasceu para isso, mas ela começa a desobedecer e querer invadir para ir para outros tecidos. Né? Aqui a gente tem um aspecto plasmocitoide, que é essa perda da polaridade, o núcleo
começa a vir para junto, né, do citoplasma, da periferia do citoplasma, e aí, juntamente, o núcleo começa a carioteca nuclear subir em cima, né, da membrana citoplasmática. Então, olhe para essa. Praticamente é uma imagem que revela que todos esses aqui, né, tem esse aspecto de plasmócito, né, bem comum. E isso são células ductais, né, com esse aspecto, o núcleo querendo fugir do citoplasma. Aqui a gente tem macronucleolo, linda essa imagem, né? E você nota que o nucleolo praticamente é do tamanho de uma hemácia, só o nucleolo, né? Então são nucleolos imensos, né, chamando muita atenção, né? Aqui também, né, agrupamentos de células todas com nucleolos, né, nucleolos imensos, né? Eu particularmente eu acho lindo o macronucleolo. Para mim é o critério maligno assim que mais eu acho bonito. Gosto de fotografar, apesar de ser difícil fotografar o macronucleolo por conta, né, do 3D, para você focar ali, às vezes você tem que desfocar, né, o que está no contexto ao redor, mas eu particularmente acho o critério mais top, né? Quando eu encontro, eu acho lindo. Aqui eu quero trazer também, né, que o livro do professor Jacinto tem essa imagem também, né, é nossa, e eu tive o privilégio, né, de estar participando desse livro, e lá nesse livro tem essa imagem, que eu acho linda também, uma imagem de uma célula imensa, né, bizarra. Aqui agora tudo nesse contexto aí, olha aquele contexto arrumado, né, minha professora de citologia, Lúcia Castro, falava assim, olha, o contexto quando está bonitinho, né, o benigno, ele é uma paz. E quando você olha um carcinoma, ele é uma guerra. Literalmente, isso aí é uma guerra, né? Você vê núcleos tudo destroçado, todos eles acabados, destruídos, e você vê núcleos de diversos tamanhos, diversas formas. Isso revela muito bem o que o carcinoma, para que o carcinoma veio, né? Para destruir. Então, essa imagem está lá, né, no livro do professor Jacinto. Eu também trouxe uma minha, que justamente está até na capa aqui, ó. Eu gosto dessa imagem, né? Se você olhar, ela é imensa, né? Pense aqui que pega o tamanho de uma hemácia que está, né? Aqui não tem nem hemácia. Aqui, pronto, a gente acha mais ou menos aqui o tamanho de uma hemácia. Olha o tamanho dessa célula, né? Canibalizando aqui, né? 3, 5, 6, 7, umas 6 células, a gente não sabe nem o que é isso. Célula bizarra. Bizarra não tem explicação, né? Então, tudo isso contexto maligno. O contexto maligno, ele é revelador. Ele fala assim, eu estou aqui, eu sou maligno, e você, né, acaba, às vezes, não tendo essa dúvida. Tá ok? Aí eu vim trazer um caso clínico para vocês. Tudo que a gente olhou até agora foi de um contexto de células ductais, né, sem nenhum tipo especial, né? Exemplo, tubular, medular, mucinoso, lobular. A gente não tratou desses tipos especiais, que são variantes que acontecem nos carcinomas. A gente só falou do carcinoma ductal sem nenhum tipo especial. E aí eu quero trazer agora um caso clínico para vocês, tá bem? Para que esse conversando, esse bate-papo nosso aqui não seja tão extenso e o vídeo, né, possa ser... Às vezes você está me vendo falar um pouquinho rápido, é porque eu quero trazer muita informação e deixar o vídeo também, né, não tão longo, para que você possa usufruir, desfrutar, que eu sei que às vezes um vídeo muito longo você acaba não dando talvez a real importância, tá ok? Mas vamos para o caso clínico? Então vamos lá. Então, isso aqui é uma paciente de 26 anos, né, e veio uma requisição. Então vamos para a requisição primeiro, ok? Então, solicito citologia de material de aspirado de nódulo sólido em mama esquerda. CID N602 ou 60.2, nódulo irregular, sólido, aqui é na ultrassom, tá bem? Nódulo irregular, sólido cístico, ele botou interrogação, que poderia ser um cisto espesso, e estava meio confuso, tá ok? Não, para ultrassom. Então, vamos analisar agora, partir já de uma análise clínica daqui, tá bem? Então, a paciente tem 26 anos. Então, está aqui 26 anos. Fala muito a favor de benignidade. Então, é uma situação que uma paciente de 26 anos, a gente espera
que essa paciente seja benigna, tá bem? Aqui o CID N602, a gente espera também que ele está colocando que é uma doença benigna da mama. Então, o médico teve essa clínica, a gente tem uma paciente de 26 anos, mas tem uma situação que chama atenção, que é o nódulo irregular. Lá no ultrassom, o nódulo foi irregular. Então, aí é aonde entra um ponto. Então, vamos para a lâmina. Quando chegou na lâmina, uma lâmina pobre de hemácias, de células ductais, né? Não tinha não tinha hipercelularidade, né? Já posso dizer isso. Muito poucas células, então não tinha aquele contexto muito celular, mas tinha esse tipo de célula. E aí meio que amontoado, uma célula, literalmente ali a gente olha aqui no centro, uma célula grande, a gente pode perceber que é uma célula grande, mas estava amontoado. E literalmente essa foi a primeira imagem que eu vi quando eu encontrei a célula, foi as primeiras células ductais que eu vi. Quando eu passei o contexto, eu vi aqui você nota que tem um macrófago, ó, um macrófago espumoso, bonitão aqui. Só que aqui do lado, aí agora, você começou a complicar a nossa vida, né? 26 anos, CID, o médico está pensando que é benigno, e aí você vê células atípicas. Qual a atipia que tem aqui? Você tem uma hipercromasia, você tem um aumento nuclear, mas vamos para frente. E está isolado, né? Não está agrupado, está perdendo a coesividade, vamos dizer assim, tá bem? Aí aqui agora começou a complicar totalmente nossa vida. Já vinha complicando, né? Aí você vê núcleos, né, grandes, aumento nuclear, o núcleo fugindo do citoplasma, né, sem perda da coesividade, e aí a coisa foi arrumando de tal forma. Aí agora você começa novamente núcleos aumentados, com hipercromasia, uma irregularidadezinha, citoplasma aumentou porque a célula, justamente na minha concepção, até agora não vou falar para você, né? Na minha concepção maligna. E aí você topa essa célula totalmente atípica, porque você tem ela isolada, com núcleo aumentado, citoplasma aumentado, a célula em si ela está grande. Aí, novamente, outra célula com perda da polaridade, núcleo aumentado, compare com as hemácias. E aí agora? Paciente, 26 anos, o médico dizendo que a clínica, né, alguns alunos meus, né, ultimamente, contei esse caso, aí eu liguei para o médico, falei, doutor, olha, essa paciente aqui, essa clínica é isso mesmo? Ele falou, Berli, perdão, olha, a paciente, na verdade, é porque ela trabalha com situações de ultrassom e ela conhece essa terminologia CID. Então, eu preferi colocar na hora ali, para não assustar mais, para conversar com jeito com ela. Eu mudei o CID porque ela conhecia essa terminologia, para ela não ficar assustada. E eu ia ligar para você, que eu estava colocando um CID meio que só para segurar a onda da paciente, para ela não ficar tão assustada e tão ansiosa do jeito que já estava lá, até chorosa no consultório. Eu falei, mas ela não chorou lá, mas eu chorei cá, né? Que eu estava assustado. Você liberar justamente um carcinoma ductal em uma paciente de 26 anos, onde o médico tem a clínica que pensa que é benigno, mas na verdade era uma clínica maligna e situações totalmente malignas. Essa foi a paciente mais nova que eu peguei no laboratório, com 26 anos de idade. Então, o resultado, né, não poderia ser outro, um carcinoma ductal. Tá ok? Então, aqui algumas referências, né, que a gente trabalha, e já coloquei lá, vocês já viram os livros que eu apresentei para vocês. Né? Meus contatos são esses aqui, meu e-mail, meu telefone. Esse é um telefone, é um zap, né, profissional. Você pode, se tiver alguma dúvida, alguma situação, né, principalmente relacionada à citologia mamária, o Capacito Prof, se você quiser conhecer, né, e se quiser me seguir no Instagram, @capacitoprof, né, e fica aqui, meu muito obrigado pela participação, né, ao professor Jacinto Costa, né, estou sempre à disposição, professor, quando precisar, estamos juntos, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Então, pessoal, gostaram da aula do professor Berli? Pois bem, citologia da mama realmente é uma citologia que falta, mas falta mesmo, profissionais bons no mercado, né? Às vezes as pessoas
até perguntam, onde é que eu posso fazer uma citologia mamária e tal? E muitas vezes eu venho dizendo, né, eu já disse isso muitas e muitas vezes realmente, que estudem citologia mamária, invistam em citologia mamária, porque o mercado tem como absorver. É uma especialidade, né, digamos assim, uma especialidade dentro da citologia clínica muito promissora. E você pode tanto trabalhar junto com uma equipe, por exemplo, é muito bom quando você se une, né, a um mastologista, ao pessoal que faz a punção, pessoal da parte de imagens, né, do ultrassom, que faz a punção guiada por ultrassom. E é bom porque vocês podem discutir os casos, pode melhorar a cada etapa. A coleta pode ser sempre observada com maior atenção, né? Porque um dos grandes problemas da citologia mamária é receber material com uma punção que não é muito boa. E também outros detalhes a respeito de dúvidas, de questões de citomorfologia um pouco indefinida, um pouco mais complexa. E aí esse conjunto, imagem, clínica, da punção, da citologia, isso só vai ajudar o paciente. Então, espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, antes de tudo, gente, não esqueçam de dar um like, gente. Se você não der like, o vídeo não vai ser disseminado e a gente vai cada vez mais ficando fraquinho e perdendo a vontade de fazer vídeos, né? Então, não tem um joinha lá? Dá um joinha, colabora com a gente, manda o link desse vídeo para os colegas. E outra coisa, escreve comentários aqui, o que achou, o que gostaria de ouvir nos próximos episódios, qual foi um problema que você teve com a citologia, algumas dificuldades que você tem. Então participem, quanto mais vocês participarem, melhor. O que a gente quer é isso, uma maior integração. Então, mais uma vez, obrigado ao professor Berley e espero por vocês no próximo episódio. Então, se ainda não é inscrito, clica lá em se inscrever e tem um sininho que você também dando um clique, tudo que for colocado aqui no canal, você vai ficar sabendo. Grande abraço e sucesso a todos.